Você já está passando pelo despertar e talvez não sabia. Talvez você tenha sentido algo estranho nos últimos tempos e não soube explicar. Talvez tenha percebido que a forma como você vê o mundo já não é a mesma, que certas conversas perderam sentido, que lugares, pessoas e hábitos que antes pareciam normais agora soam pesados, vazios ou simplesmente distantes demais daquilo que você sente por dentro. E talvez, no meio de tudo isso, você tenha começado a se perguntar se está ficando mais sensível, mais cansado, mais confuso, ou se existe algo maior acontecendo dentro de você. A verdade é que, em muitos casos, o que você está vivendo não é desorganização, é despertar. E o despertar quase nunca chega como um clarão bonito e confortável. Ele costuma chegar como incômodo, como inquietação, como uma sensação de que algo mudou em você antes mesmo de você conseguir nomear o que foi. Muitas pessoas imaginam o despertar espiritual como um momento grandioso, quase cinematográfico, em que uma luz desce do céu, tudo se alinha e a consciência se expande de forma limpa, rápida e sem dor. Mas a experiência real é muito mais humana, muito mais íntima e muitas vezes muito mais silenciosa. O despertar não começa com aplausos, ele começa com perguntas. Começa quando você passa a observar a vida com mais profundidade e percebe que não consegue mais aceitar certas coisas da mesma maneira. Começa quando o automático perde força, quando o superficial cansa, quando você já não tolera tanto barulho, tanta pressa, tanta falsidade, tanta repetição sem alma. É como se algo dentro de você estivesse abrindo espaço para uma percepção mais ampla, mais sensível, mais verdadeira. E essa expansão, embora seja linda, também exige coragem. Se você tem sentido vontade de se isolar mais, isso pode fazer parte do processo. Não necessariamente porque você está rejeitando as pessoas, mas porque a sua energia está pedindo mais silêncio para se reorganizar. O despertar faz isso. Ele afasta o que é excessivo e aproxima você do que é essencial. É comum nesse caminho sentir que a vida antiga já não encaixa. Relações mudam, interesses mudam, prioridades mudam, e até o jeito como o seu corpo responde ao mundo muda. Você pode passar a dormir de forma irregular, sentir arrepios sem motivo aparente, ter sonhos mais intensos, perceber sincronicidades com frequência, ou sentir uma intuição tão forte que fica difícil ignorar. Nada disso precisa ser tratado como exagero ou fantasia. Em muitos casos, são sinais de que sua percepção está ficando mais aberta e que sua consciência está saindo de um estado adormecido. Esse processo, porém, costuma mexer com tudo ao mesmo tempo. Não é raro que a pessoa em despertar passe por fases de muita clareza e logo depois por fases de confusão profunda. Em um dia, você sente que finalmente entendeu algo importante sobre a vida. No outro, sente que está perdido de novo. Isso acontece porque a consciência não expande em linha reta. Ela cresce por camadas. Cada camada revela uma parte da verdade e, ao mesmo tempo, derruba estruturas antigas que antes pareciam seguras. E quando uma estrutura cai, é normal sentir vazio. É normal sentir saudade do que você era. É normal até sentir medo de estar mudando rápido demais. Mas o medo não significa que você esteja regredindo. Às vezes ele só mostra que você está perto de uma transformação real. Muita gente desperta através da dor. Às vezes é uma crise emocional, um término, um luto, uma decepção profunda, uma sensação de esgotamento ou um período em que tudo parece desabar ao mesmo tempo. Em outros casos, o despertar vem sem grande trauma aparente, mas acompanhado de uma sensação interna de que algo não faz mais sentido. Você continua vivendo a rotina, mas já não se reconhece totalmente nela. Seu coração começa a pedir verdade. Sua mente começa a questionar narrativas prontas. Seu corpo começa a rejeitar o que não vibra com autenticidade. E então, você percebe que já não consegue simplesmente voltar a ser como antes. Isso é importante entender.
O despertar não é um retorno para um estado ideal. Ele é uma passagem, e toda passagem exige desapego. Há também um aspecto muito sutil nesse caminho. Você começa a sentir mais. E sentir mais nem sempre é confortável. Você pode perceber a energia dos ambientes com mais facilidade. Lugares cheios podem te esgotar rapidamente. Pessoas com carga emocional densa podem afetar seu humor sem dizer uma palavra. Notícias, discussões e estímulos excessivos podem parecer invasivos. O que antes passava despercebido agora bate diferente. Isso não significa fraqueza. Significa abertura. Seu campo de percepção está mais sensível, e isso exige discernimento. Nem tudo precisa ser absorvido. Nem tudo precisa ser carregado. O despertar não serve para transformar você em alguém frágil. Serve para ensinar você a perceber, filtrar e escolher com mais consciência. À medida que esse processo avança, algo muito importante começa a acontecer. Você passa a se observar com mais honestidade, começa a notar padrões antigos que se repetem, reações automáticas, medos herdados, crenças que nem eram suas, mas que você carregava como se fossem verdades absolutas. O despertar espiritual não é apenas sentir energias ou perceber sinais. Ele é, acima de tudo, ver com clareza o que antes estava escondido dentro de você. E isso pode ser desconfortável porque nem sempre o que aparece é bonito. Às vezes você encontra raiva reprimida, tristeza antiga, culpa, sensação de inadequação, necessidade de agradar, medo de abandonar o que é conhecido. Mas tudo isso também faz parte da cura. Não existe expansão sem revelação. Não existe consciência sem honestidade. Talvez por isso, tantas pessoas sintam que estão desencaixadas durante esse período. Elas não estão fora do lugar. Estão deixando de caber em estruturas pequenas demais para o que estão se tornando. É como vestir uma roupa antiga depois de crescer por dentro e perceber que ela aperta. A roupa não ficou ruim. Você é que mudou. E essa mudança nem sempre é vista pelos outros. Às vezes, a transformação acontece tão profundamente que só quem está vivendo entende. Por fora, você pode parecer o mesmo. Por dentro, tudo está diferente. E isso pode gerar solidão, porque o despertar frequentemente faz você se sentir incompreendido por quem ainda está preso em modos antigos de viver, pensar e sentir. Mas existe um motivo para isso. O despertar não é só sobre entender mais. É sobre se alinhar mais. Você começa a desejar uma vida mais coerente com a sua essência. Já não suporta tanto ruído desnecessário. Já não quer relações baseadas em aparência. Já não se alimenta de qualquer coisa. Já não quer correr só para parecer produtivo. Existe uma fome interna por significado. E quanto mais essa fome cresce, mais difícil fica aceitar uma vida rasa. A consciência desperta pede presença, pede verdade, pede profundidade, pede um retorno à alma. E quando isso começa a acontecer, você pode até se sentir desconfortável no processo, mas dificilmente consegue voltar a dormir da mesma forma de antes. Uma das maiores confusões de quem está despertando é acreditar que precisa estar sempre bem para estar evoluindo. Isso não é verdade. O despertar pode trazer fases de leveza, sim, mas também pode trazer cansaço, sensibilidade, dúvidas e necessidade de recolhimento. A evolução da alma não elimina a humanidade. Pelo contrário, ela aprofunda a humanidade. Você sente mais, compreende mais, chora mais, percebe mais. Às vezes, a emoção vem sem explicação. Às vezes, a intuição fica tão forte que parece impossível ignorar. Às vezes, você sente uma urgência interna de mudar algo na sua vida sem conseguir justificar racionalmente. Esse tipo de movimento costuma ser a consciência tentando alinhar sua realidade externa com aquilo que sua alma já reconheceu internamente. E é aí que muitas pessoas começam a viver sincronicidades, números repetidos,
frases que respondem perguntas internas, encontros improváveis, lembranças que voltam com força, sonhos que parecem mensagens, sensações de que algo quer me mostrar algo. O despertar aumenta a percepção do padrão invisível da vida. Você começa a perceber que nem tudo é acaso no sentido superficial da palavra. Há conexões, ressonâncias, momentos em que a realidade responde ao seu estado interno. Isso não significa viver preso em sinais como se tudo fosse mensagem mística o tempo todo. Significa reconhecer que a vida fala em camadas e que quando você está mais atento, começa a ouvir melhor. O despertar ensina a escuta, e a escuta muda tudo. Mas não se engane, esse processo também desafia o ego. O ego gosta de certeza rápida, controle e definição. O despertar, por outro lado, pede entrega ao desconhecido. E isso cria resistência. Parte de você quer continuar no velho padrão porque ele é familiar. Outra parte sabe que não dá mais. Então você fica entre dois mundos por um tempo. Nem totalmente preso ao antigo, nem totalmente instalado no novo. Essa zona intermediária pode ser cansativa, mas ela é sagrada. É o corredor da transformação. É o espaço onde o antigo se desfaz e o novo ainda está nascendo. E nesse corredor, a paciência vira uma forma de espiritualidade. A confiança vira uma prática. A presença vira sustento. Quanto mais você desperta, mais percebe que a vida não é só sobre resolver problemas. É sobre aprender a ver. Ver com mais profundidade o que você sente. Ver o que você repete. Ver onde você se traiu para se encaixar. Ver onde você silenciosamente abandonou partes de si. Ver também o que é verdadeiro, mesmo quando isso não é conveniente. O despertar espiritual é um processo de verdade progressiva. E verdade, no começo, pode doer, porque ela desmonta ilusões, porque ela tira da sua frente o que estava encobrindo sua visão. Mas, depois da dor inicial, vem uma liberdade difícil de descrever, uma liberdade silenciosa, uma liberdade que não faz barulho, mas muda sua postura diante da vida. Talvez você esteja percebendo isso agora. Talvez esteja mais consciente do seu corpo, da sua respiração, do seu estado emocional, do ambiente à sua volta. Talvez tenha começado a buscar respostas em lugares que antes não chamavam sua atenção. Talvez esteja sentindo uma conexão maior com a natureza, com o céu, com o silêncio, com sua própria intuição. Talvez o seu coração esteja pedindo uma vida menos mecânica e mais viva. Tudo isso são indícios de expansão. Não porque exista um modelo único de despertar, mas porque a consciência vai abrindo portas de acordo com a maturidade interna de cada pessoa. O caminho não é igual para todos, mas os sinais costumam conversar entre si. Há um movimento comum: menos automatismo, mais presença, menos aparência, mais verdade, menos dispersão, mais essência. A ascensão da consciência não é fuga do mundo, é ver o mundo com novos olhos. Não é negar a realidade concreta, é penetrar nela com mais lucidez. Você continua pagando contas, trabalhando, vivendo responsabilidades, lidando com limites, mas algo em você já não aceita a vida sem sentido. Isso transforma sua relação com tudo. Com o tempo, você passa a perceber que a espiritualidade não está separada do cotidiano. Ela aparece na forma como você escolhe, como você respira, como você reage, como você cuida de si, como você trata os outros, como você sustenta sua energia. Despertar é trazer a alma para dentro da vida real. E isso muda a maneira como você habita o próprio corpo. Muitas pessoas, quando começam a passar por esse processo, acham que estão ficando estranhas. Na verdade, estão ficando mais inteiras. O que antes era dividido começa a se integrar. O que antes era ignorado passa a ser ouvido. O que antes era automatizado começa a ser sentido. E esse refinamento pode gerar medo, porque o ser humano costuma preferir o familiar ao verdadeiro. Mas o verdadeiro chama. Chama de maneiras diferentes.
Um incômodo, uma intuição, uma crise, um sonho, uma vontade súbita de mudar. Uma sensação de que tudo precisa ser revisto. E quanto mais você responde a esse chamado, mais a vida se reorganiza para sustentar sua nova frequência. É importante lembrar também que despertar não significa estar pronto o tempo todo. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa entender cada sinal. Você não precisa explicar toda a sensibilidade. Às vezes basta reconhecer: algo em mim está mudando. Esse reconhecimento já é poderoso, porque quando você nomeia o processo, ele deixa de parecer apenas confusão. Ele começa a fazer sentido dentro de uma jornada maior. E aí, a sua relação com o que vive muda. Você para de se julgar tanto, para de se apressar tanto, para de exigir perfeição espiritual de si mesmo. E começa a compreender que crescer por dentro é um processo vivo, orgânico, cheio de fases, pausas e retomadas. Muitas vezes, o maior sinal de que você está despertando é simples. Você não consegue mais se distrair da sua própria verdade. Aquilo que antes você engoliu, agora incomoda. Aquilo que antes você tolerou, agora pesa. Aquilo que antes parecia suficiente, agora parece pequeno. E esse incômodo não é punição. É consciência chamando você para um nível mais profundo de existência. A expansão da percepção vem com a responsabilidade de viver com mais autenticidade. Isso inclui escolher melhor suas palavras, seus vínculos, seu ambiente, seu ritmo e até seus pensamentos. A consciência não muda só o que você vê, ela muda o modo como você se posiciona diante da vida. Talvez hoje você ainda esteja no começo disso tudo. Talvez ainda tenha dúvidas, oscilação e medo. Tudo bem, isso não invalida o processo. O despertar não exige perfeição, exige disposição. Se você sente que algo está mudando, mesmo sem conseguir definir exatamente o que, já está em movimento. E o movimento interno é mais real do que qualquer aparência externa. Continue observando, continue sentindo, continue buscando o que traz verdade, clareza e paz, porque o que está acontecendo em você não é pequeno, é profundo, é sagrado. E ainda que nem todos entendam, a sua consciência está encontrando um caminho de volta para si mesma. Retomando essa conversa silenciosa entre você e o que está acontecendo dentro de si, vale falar sobre um aspecto que muita gente esquece no meio do processo: o corpo. O despertar espiritual não é só coisa da mente ou da alma. O corpo é o primeiro a sentir, o primeiro a reagir, o primeiro a mostrar quando algo está se movendo. Você pode notar que ele pede mais água, mais descanso, mais movimento na natureza, mais respiração consciente, mais toques suaves consigo mesmo. Às vezes ele dói sem motivo aparente. Fica mais sensível a certos alimentos, reage com calor ou frio súbito, ou simplesmente pede para ficar quieto quando o mundo lá fora parece barulhento demais. Isso não é doença. É o corpo se tornando mais consciente, se tornando um instrumento mais afinado para a sua alma habitar, com mais presença e leveza. Essa integração corpo-alma é essencial porque a consciência expandida precisa de um veículo equilibrado. Se o corpo está sobrecarregado, exausto ou desconectado, a percepção se nubla. Por isso, o despertar costuma trazer um chamado para cuidar melhor de si. Não é vaidade espiritual. É necessidade prática. Caminhe descalço na grama quando puder. Respire fundo ao acordar. Beba água pensando em gratidão. Durma com intenção de cura. Movimente-se como se cada gesto fosse oração. Pequenas práticas que parecem simples fazem uma diferença enorme quando a energia está em fluxo de expansão. O corpo desperto não é perfeito, é atento. E a atenção traz equilíbrio onde antes havia apenas reação automática. Falando em reação automática, um dos maiores aprendizados do despertar é aprender a pausar. Antes, você talvez respondesse a tudo imediatamente. Uma ofensa com defesa,
um medo com fuga, uma frustração com irritação. Agora, algo em você pede tempo, pede para sentir antes de agir, pede para observar o impulso antes de segui-lo. Essa pausa é um dos maiores poderes da consciência desperta. Ela cria espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, você encontra a escolha, você encontra a sabedoria, você encontra a si mesmo. Não é sobre não sentir raiva ou tristeza. É sobre não ser dominado por elas. É sobre sentir tudo, mas escolher o que fazer com isso. E essa escolha muda a sua vida inteira. À medida que você pratica essa pausa, começa a perceber padrões mais profundos. Você nota como certos pensamentos se repetem e criam realidades. Nota como emoções não processadas voltam como ecos. Nota como o ambiente reflete seu estado interno. Nota até como o silêncio fala mais alto que palavras. O despertar ensina que a vida é um espelho. O que você vê fora é reflexo do que carrega dentro. E quando você limpa o espelho interno, o mundo lá fora parece diferente. Mais claro, mais gentil, mais alinhado. Mas essa limpeza não é mágica instantânea. Ela é diária. É olhar para o que dói sem fugir. É perdoar o que machucou sem esquecer. É soltar o que pesa sem rancor. É abraçar o que é seu sem apego excessivo. Um outro sinal forte de despertar é o aumento da empatia. Você começa a sentir os outros de forma mais profunda. Percebe dores não ditas, alegrias escondidas, intenções por trás das palavras. Isso pode ser bonito, mas também exaustivo se não houver limites claros. O despertar não te transforma em esponja emocional. Ele te ensina a sentir sem se perder, a compadecer sem carregar o peso alheio, a amar sem se anular. Limites saudáveis viram ato de amor próprio. E amor próprio, nesse contexto, não é egoísmo. É a base para amar os outros com mais verdade. Porque só quem se cuida pode sustentar presença genuína. Nesse ponto do processo, muita gente começa a questionar crenças antigas. Religiões, filosofias, ideologias que antes pareciam absolutas, agora mostram rachaduras. Isso não significa rejeitar tudo. Significa integrar. O despertar leva você para um lugar mais pessoal, mais direto, menos intermediado. Você começa a confiar mais na sua intuição do que em dogmas externos. Começa a sentir a verdade em vez de só acreditar nela. E essa transição pode gerar conflito interno, especialmente se você cresceu em ambientes rígidos. Mas o conflito é fértil. Ele abre espaço para uma espiritualidade viva, que respira com você, que evolui com você, que não precisa de intermediários para te conectar ao sagrado. O sagrado, aliás, começa a aparecer em lugares simples, no canto de um pássaro, na textura de uma folha, no olhar de uma criança, no silêncio de uma manhã, no abraço de um amigo verdadeiro. O despertar revela que o divino não está só em templos ou rituais. Ele está na vida cotidiana quando você está presente para ela. E essa presença muda sua relação com o tempo. Você para de correr tanto, para de se distrair com o superficial. Começa a valorizar o agora como portal para o eterno. O tempo perde a urgência ansiosa e ganha a qualidade da eternidade. Momentos viram memórias sagradas. Pausas viram meditações espontâneas. Vida vira arte. Mas nem tudo é leveza. O despertar também traz confrontos com o mundo lá fora, que muitas vezes ainda opera em frequências mais densas. Com pessoas queridas que não entendem sua mudança, com você mesmo, que às vezes resiste à própria expansão. Esses confrontos não são castigos, são convites para mais clareza, para mais amor, para mais entrega. E aos poucos, você aprende a navegar por eles sem perder sua paz interna. Aprende que não precisa convencer ninguém, que sua luz fala por si, que o exemplo inspira mais que palavras, que o silêncio às vezes é a resposta mais poderosa. Um aspecto prático que surge nesse caminho é a necessidade de rotina alinhada.
O corpo desperto pede consistência. Meditação curta diária, journaling de gratidão, movimentação suave, contato com natureza, leitura que expande, sono sagrado, nutrição consciente. Essas práticas não são obrigação, são suporte. Elas ancoram a energia alta no corpo físico, elas previnem sobrecarga, elas sustentam o processo quando a mente oscila. E com o tempo, elas viram hábitos naturais porque o seu sistema já não aceita menos. Falando em mente, o despertar traz uma reorganização mental profunda. Pensamentos repetitivos perdem força. A ruminação diminui. A criatividade aumenta. Ideias fluem de forma mais intuitiva. Você começa a pensar em possibilidades em vez de limitações. A mente se torna aliada da alma em vez de carcereira. Mas isso exige treino. Observar sem julgar, questionar sem negar, integrar sem rejeitar. A consciência desperta usa a mente como ferramenta, não como dona da casa. Para quem está começando, o mais importante é gentileza consigo. Você não precisa despertar rápido. Não precisa ter experiências místicas o tempo todo. Não precisa provar nada para ninguém. Despertar é processo orgânico. É flor que abre pétala por pétala. É rio que flui sem pressa. Confie no seu ritmo. Honre suas fases. Celebre suas pequenas vitórias. O universo conspira a seu favor quando você se permite ser humano no caminho espiritual. E se você se pergunta, como saber se isso é real? Observe os frutos. Paz interna crescente, relações mais autênticas, clareza em meio ao caos, capacidade de amar sem sufocar, coragem para soltar o que não serve, criatividade fluindo, intuição afiada, gratidão espontânea. Esses são os verdadeiros sinais. Não precisa de prova externa. Sua experiência é soberana. Você já está passando por isso. Talvez não saiba o nome completo do processo. Talvez ainda duvide em alguns momentos. Mas algo em você reconhece a verdade dessas palavras. Algo em você sente o chamado para ir mais fundo. Responda. Com calma. Com confiança. Com presença. Porque o despertar não é destino distante. É o agora se revelando. É você voltando para casa.